E aí, beleza? Estamos aqui iniciando mais uma aula. Hoje a gente vai startar aí todos os nossos conhecimentos. A gente vai agora botar a mão na massa realmente no Git. Vamos trabalhar no Git com o GitHub. A gente vai criar um repositório e vamos conectar o repositório com o GitHub. Nós vamos criar um repositório local e conectar ele com o repositório do GitHub. Nós vamos executar as ações de rotina do Git, tudo via command line, para que você entenda ao fundo o processo. Você entendendo um processo que acontece por baixo dos panos, você consegue utilizar ali uma ferramenta de mais alto nível, né, como o GitHub Desktop, por exemplo. Então, sem mais delongas, eu vou criar aqui, né, na minha área de trabalho mesmo, eu vou criar aqui uma pastinha aqui, treinamento, certo? Dentro dessa pasta treinamento, eu vou abrir o meu Git Bash Here. Eu posso também navegar, né? Mas eu sempre mais fácil aqui, né? Abrir o Git Bash aqui. Dentro da minha nova pastinha, né, de treinamento, eu vou clicar aqui e vou dar um Git status. Opa, deu um erro. Vamos ler? Um erro fatal. Ele está dizendo que não é um repositório Git, mas não é uma pasta, né? Eu instalei o Git na minha máquina, que estranho, eu pensei que já funcionava de imediato. Não, não é assim que funciona, não funciona de imediato. É necessário que a gente informe ao Git que esta pasta, ou este diretório, melhor dizendo, ele é um repositório Git. Então, o que nós vamos fazer aqui é um Git já escrevi no estado de novo, git init, ou seja, eu estou dando comando de inicialização do meu repositório. Após eu dar um git init, ele vai dizer, ó, repositório inicializado e vazio. O que a gente vai fazer agora? Se eu der um git status, ele vai dizer que eu estou na minha branch main e não possuo commits até o momento, tá? E ele até dá uma dicasinha aqui, ó. Se você quiser adicionar ou criar files, você pode dar um git add, né, para poder fazer o track desse arquivo aí. A gente vai voltar rapidamente aqui na nossa pasta e nós vamos criar aqui, né, vou clicar aqui em novo. Eu vou criar um novo documento de texto e vou clicar aqui, eu vou criar aqui, né, um nomezinho aqui mais simplesinho. Vou botar arquivo 1. Nesse arquivo 1, eu vou vir aqui agora para a gente ver o processo. Eu vou abrir ele, tá? Eu vou colocar aqui. Olá, esse é apenas um teste. E vou salvar. Beleza, eu tenho uma versão do arquivo. Eu vou fazer o seguinte cenário aqui. Vou abrir o arquivo de novo. Já estou no repositório Git, né? Então vou colocar outra linha aqui. Esse é mais um teste do Git. E vou salvar. Vamos ver aqui o que aconteceu. No Git status. Opa, não entendi. Eu só vi o arquivo e não funcionou. Tá aparecendo que não tem commit. E aqui tá aparecendo que tem um arquivo em modo untracked. Por quê? É isso aí. Como a gente tinha falado lá no treinamento, só você abrir o arquivo e editar e salvar o arquivo, você não está salvando ele no histórico do Git. É necessário que você, além de salvar, você execute os comandos para que o Git consiga adicionar ali na sua linha de tempo, né? Então o que é que a gente vai fazer? Ele até sugere ali que a gente dê um use no git add, então vamos fazer o que a máquina manda. Vou botar aqui um git add e veja que eu estou dentro de um repositório que consigo enxergar o arquivo 1. Então eu posso simplesmente dar um git add arquivo 1.txt. Opa, não deu erro.
Então vamos dar um git status aqui novamente. O git status a gente utiliza para poder obter ali detalhes do estado atual do meu repositório. Opa, ele já está dizendo, não possuo commits, estou na minha branch main e adicionei um arquivo ali em modo de tracked. O que acontece? Neste momento, eu estou dizendo ao Git, colocando ele numa lista de arquivos que foram alterados ou criados ali, ou de alguma forma modificado, tá? Eu estou dizendo para o Git, ó, me adiciona aí. Só que eu preciso ainda executar mais um comando, né, para ativar este arquivo no meu Git, ou seja, ele já reconhece esse arquivo, mas se eu simplesmente deletar ele agora, ele vai parar de existir, não vou conseguir mais adicionar. Vamos fazer um teste. Vou apagar aqui o arquivo. A gente tinha colocado ele lá em tracked, né? Mas vamos dar agora de novo um git status. Já apareceu como deletado. Então veja que ele salvou ali, de certa forma, aquele arquivo, porque ele está local, mas o interessante é que ele não está, de certa forma, no meu histórico do Git. Ou seja, essa alteração que eu acabei de fazer, ele permanece ali na minha base do Git. Então, se eu clicar realmente aqui nessa parte, dar um Git store e o nome do file, né? Então, arquivo 1.txt. Vamos ver lá como é que tá. Opa, já apareceu. Bacana, né? Não perdi o arquivo. Só que, imagina que eu fiz esse mesmo processo de deleção e por algum motivo perdi aqui o meu arquivo saiu de tracked ali, ou seja, eu perdi ele da minha lista de arquivos que o Git vai ficar olhando, né? Que o Git vai observar. E se eu fizer novamente a restauração, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu não fiz o commit. Né? O commit ele assegura que aquelas alterações agora fazem parte da minha branch. Né? Então veja que a gente não fez nenhum tipo de commit. Então vamos evitar esse tipo de problema e vamos fazer o que agora? Nós vamos comitar essas alterações. Vou dar um git status aqui para a gente ver como é que está atualmente. Ele está dizendo que tem um novo arquivo. Vou dar um git commit -m e vou dar uma descrição. Esse M aqui é para botar uma descrição. Descrição, treinamento, primeiro arquivo. A questão da descrição aqui vai muito de cada pessoa, tá? Tem gente que não gosta de botar acentuação. Eu particularmente não curto muito botar acentuações aqui. Fica um pouco mais difícil de navegar em algumas coisas. Tem gente que gosta de estar colocando o underline, também é possível. Tem gente que bota tracinho, tá? Essa conversão depende muito de cada pessoa aí. Em algumas ocasiões, em alguns projetos, eu sigo a conversão que está no projeto. Então, vai usar aqui os tracinhos aqui nos commits. E agora sim, se eu der um git status, ele já adicionou e falou que estou na minha branch main e não tenho mais nada para fazer commit, né? Eu estou trabalhando com a minha working tree clean, minha árvore limpa, né? Então, beleza. Eu sei que o Git já está olhando para esse arquivo e qualquer alteração que eu fizer nele agora eu vou conseguir restaurar. Para essa aula não ficar muito longa, a gente falou aqui sobre adicionar ali, né, a fazer o commit. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns testes ali no arquivo para você ver o uso mais propriamente dito do Git. E após a gente fizer esses testes, a gente vai fazer um envio para o GitHub. Espero você na próxima aula.